Tem Voz, sua TV online. Protestar os devedores da prefeitura. Quem deve, deveria ficar quieto, porque ele não está contribuindo para melhorar o sistema do município. Agora você precisa pegar também IPTU, porque geralmente quem já não paga água também não paga IPTU, isso eu tenho certeza. Hoje o município tem para receber da sociedade joaquinense mais de 40 milhões de reais. Porque a primeira coisa que o município tem que averiguar é se ele está em dia. Se ele não está em dia, não pode receber. Como é que o município vai pegar um dinheiro sadio, pagar ele, sendo que ele deve ao erário público? Né? Então, quer dizer, se eu vivo há 40 anos no imóvel, no mínimo esse imóvel é meu. Se não está no meu nome, talvez seja por uma forma de eu escapar de uma execução, fraude ao credor. Para a gente encerrar, Walter, a última pergunta, que a gente gosta muito de te entrevistar, porque são muitos assuntos interessantes que têm acontecido, a gente precisa perguntar. Recentemente a gente gravou uma matéria com o Catucci, que é o ex-fiscal geral da Prefeitura de São Joaquim, que passou dicas para melhorar a produção de água aqui em São Joaquim, especialmente nessa época de crise. As chuvas já começaram, a situação amenizou um pouco, mas a população precisa continuar economizando. E ele denunciou ex-vereadores e ex-presidentes da Câmara de São Joaquim, que, segundo ele, devem uma fortuna de água e impostos aqui em São Joaquim. Segundo ele, tem ex-vereador que deve 60 mil reais de água, 20 mil reais de água, imposto muito mais. E estão aí ativamente na política, nas redes sociais, criticando a questão da água, vão até os veículos de comunicação criticar a questão da água e outras questões. Como que você vê isso também, Walter? Essa denúncia que o Catucci fez na entrevista desses políticos que devem uma fortuna para o município e têm ainda a capacidade de criticar. Olha, a capacidade de criticar talvez seja da coragem de cada um, né? Quer dizer, pessoas que é aquilo que eu volto a dizer, aquele que atira uma pedra tem que saber que pode tomar outra de volta, né? Então eu acho que é o seguinte, faz a crítica, mas também não olha para dentro de si. Agora, com referência aos que devem, a Prefeitura tem um departamento jurídico. Recentemente o prefeito mandou uma lei para a Câmara pedindo autorização, até mesmo que existe um custo em cima disso, que seria protestar os devedores da Prefeitura. Eu acho que o protesto não pode ser só até quem ganha, quem deve acima de 30 mil reais, não. Tem que protestar todos, porque eu acho que é o seguinte, isso é um respeito ao cidadão que paga em dia a água, o IPTU, que contribui com o município. Até porque é o seguinte, eu me sentiria muito desconfortável se eu devesse fazer crítica. Porque aquele negócio é igualzinho quem cala consente. Quem deve, deveria ficar quieto. Porque ele não está contribuindo para melhorar o sistema do município. Como que vai exigir alguma coisa, né, Walter? Se ele não paga o imposto e nem a água, ele como cidadão talvez não teria essa questão, esse direito de talvez reclamar, porque ele não paga os seus impostos e nem a sua água, né? Não sei se é por aí. Não, o correto é isso. Para você fazer uma crítica sobre o sistema, você tem que estar em dia. Porque aquele negócio, para você votar, você não tem que estar quente com a justiça eleitoral. Com certeza. Para você ter direito a voto, quer dizer, então eu acho que a pessoa, para exercer o seu direito de cidadania, ela tem que estar de acordo conforme com a lei manda, né? Quer dizer, não adianta. A mesma coisa eu chegar, eu vou dar um exemplo. O Fernando Collor de Mello, na época, então governador, chegou, fez um dossiê, foi entregar um dossiê para o Zé Sarney como presidente da República, da administração do Zé Sarney. O Zé Sarney devolveu o outro para ele. Esse é do seu governo de Alagoas. Então, quer dizer, muito fácil. Eu quero fazer atirando pedra, mas eu tenho que saber que eu também tenho que cumprir a minha obrigação. Agora, político, né, Walter, dever 60 mil de água, pelo menos essa é a denúncia que o Catucci disse na entrevista, 60 mil reais de água, tem alguma lei ou existe essa quando questão? Se coloca, não existe a dívida só água, existe a dívida também IPTU, então vai muito mais além de 60 mil, talvez alguns critérios aí que tem de devedor, porque se dever água é um fator. Agora você precisa pegar também IPTU, porque geralmente quem já não paga água também não paga IPTU, isso eu tenho certeza. Então a dívida não é 60 mil, talvez seria muito mais. Né? Então, como é a situação seguinte, o município não pode continuar nessa condição. Hoje o município tem para receber
da sociedade joaquinense mais de 40 milhões de reais. Isso praticamente é quase 50% do seu orçamento de um ano está em dívida ativa. Isso não restringe uma questão eleitoral da pessoa poder ser candidata ou não, devendo essa fortuna para o município? Tem algum impedimento? Não, com referência a isso não. Restringe em outro fator. A prefeitura, com as empresas que prestam serviço para o município, fornecedores, e até mesmo os que recebem, eles estariam impedidos de receber, no caso o agente político, não o funcionário, mas o agente político, estaria impedido de receber se ele está devendo o município. Porque a primeira coisa que o município tem que averiguar é se ele está em dia. Se ele não está em dia, não pode receber. Como é que o município vai pegar um dinheiro sadio, pagar ele, sendo que ele deve ao horário público? Exatamente. Aí é uma questão da fiscalização interna do próprio processo. Até mesmo acho que aí caberia até o Legislativo fazer essa investigação, tanto na posse, como é feito hoje. Na posse você faz as declarações de bens e anualmente você entrega na Câmara a sua movimentação de declaração de bens, seu imposto de renda, para que seja sempre feita uma análise para ver se não há um enriquecimento ilícito. Também deveria ser embutido na lei, na Câmara Municipal, dizendo o quê? Que anualmente você deveria apresentar certidão negativa de débito junto ao erário público municipal, para ver se você pode estar recebendo seu salário de vereador. Eu sei que aí poderia inibir alguma classe política disso aqui. Que no caso, finalizando, né, Walter, o que as pessoas comentam? Que esses ex-políticos, essas pessoas que devem, não tem nada no nome, justamente para isso, para mostrar para a população que eles não devem. Mas a dívida é no imóvel. Veja bem, imóvel, exato. Você não ter nada no seu nome não quer dizer absolutamente nada. Existe uma forma de você provar. Eu vivo num imóvel há 40 anos que eu moro lá. Eu não pago aluguel, então de quem que é? Ninguém está fazendo graça para mim, eu dando de graça para me morar. Né? Então quer dizer, se eu vivo há 40 anos no imóvel, no mínimo esse imóvel é meu. Se não está no meu nome, talvez seja por uma forma de eu escapar de uma execução, fraude ao credor, por esses caminhos. Execute o imóvel. Exatamente. Se você executar o imóvel, você vai atingir essa pessoa. Você pode ter certeza? Vai descobrir quem mora lá. Não só descobrir. Eu descobri até de menos. A hora que ele vê ameaçado de perder o seu patrimônio, ele vai gritar. E se para ele gritar, ele vai ter que mostrar a cara. Então, quer dizer, aí é que está a diferença. Tomara que essas pessoas paguem, né, a água e o imposto e para poder exercer essa questão da democracia, né? Tem que haver críticas, mas que essas pessoas contribuam com o município, né? Que elas paguem o que elas devem para poder criticar de maneira limpa, né? Com a consciência tranquila. Walter, obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. Foi um prazer recebê-lo para falar de assuntos tão importantes, especialmente sobre esses políticos que devem uma fortuna para a prefeitura. Obrigado. Eu que agradeço e quero dizer o seguinte: vou criar esse mecanismo, inclusive, de estabelecer uma forma. Eu vou dar ideia vou conversar com alguns vereadores na Câmara para ver se abraça essa ideia. Nós implantamos uma lei municipal dizendo o seguinte, que anualmente o detentor de mandato terá que apresentar junto ao Legislativo, até mesmo valendo para o Executivo, que no caso seria o prefeito ou o vice, terá que apresentar uma certidão junto para poder mostrar como exemplo. Se eu sou um legislador, eu pago meus impostos. Eu acho isso muito importante. Para dar exemplo, inclusive, né, Walter? Obrigado, viu? Obrigado. Bom, essas foram as palavras do Walter Martins, que é o coordenador do Rede aqui em São Joaquim, falando um pouco sobre política e ideias para a Câmara de Vereadores aqui de nosso município.